Olá, eu me chamo Nicole Carvalho Cirineu, sou estudante de agronomia da Universidade de Brasília e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica com o tema Efeito do estresse hídrico nas trocas gasosas e alterações bioquímicas na cultura do trigo. O projeto foi orientado pela professora doutora Maria Lucrécia Gerosa Ramos. O trigo é a segunda maior cultura de cereais do mundo e é fonte de carboidratos, proteínas, gordura, fibra, vitaminas e minerais. O trigo é uma cultura que evita a seca, usando, portanto, mecanismos complexos de sobrevivência, como ajuste osmótico, acúmulo de solutos nas células, entre outros, mas mantendo sempre elevados potenciais de água nas folhas. Sob estresse hídrico, solutos como prolina, glicina betaína e açúcares são os principais encontrados em maior quantidade na maioria das plantas. O objetivo deste trabalho foi, então, avaliar o efeito de diferentes regimes hídricos nas trocas gasosas e alterações bioquímicas de um genótipo de trigo, o PF020037, em condições de campo. O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Cerrados em junho de 2021, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com 3 repetições. As parcelas foram compostas pelo genótipo de trigo PF020037 e 4 regimes hídricos correspondentes às lâminas de irrigação 530, 430, 260 e 154 milímetros. Para análise de trocas gasosas, nós utilizamos o aparelho IRGA, ou seja, o analisador de gases no infravermelho. E para as análises bioquímicas, utilizamos o sistema Dionex ICS 3000. Essa tabela traz os resultados da análise de trocas gasosas, que foi realizada em 3 dias diferentes, no dia 13/7, 27/7 e 17/8 de 2021. E podemos perceber que a fotossíntese, a condutância estomática e a transpiração se apresentaram de maneira decrescente, da mesma forma que as lâminas de irrigação. Ou seja, todos eles apresentaram maior valor na maior lâmina e foi diminuindo de acordo que as lâminas iam diminuindo também. As únicas exceções foram a fotossíntese e a transpiração avaliadas no primeiro dia, no dia 13/7, que não se apresentaram de maneira decrescente. Esses gráficos trazem as concentrações dos diferentes açúcares presentes no caule e nas folhas das plantas. Houve predominância dos açúcares glicose, frutose e sacarose. Porém, no caule, o que predominou foi a glicose, independente do regime hídrico, e em ambos os dias de coleta, predominou a glicose, seguida pela frutose. Já nas folhas, o açúcar que predominou foi a sacarose. Apesar de que a glicose e a frutose apresentaram altas concentrações, mas a sacarose foi o açúcar que apresentou maiores concentrações na maioria das plantas. Essa tabela é o resultado da análise de amido, Nós quantificamos o amido a partir da sua extração, Extraímos a glicose. E aqui podemos ver que houve mais glicose nas folhas do que no caule, ou seja, houve mais amido nas folhas do que no caule das plantas. Houve drástica redução da taxa fotossintética no regime hídrico de 154 milímetros, e este esteve entre 17% e 64% menor quando comparado com o regime hídrico de 530 milímetros. Dentre os açúcares avaliados, predominaram a glicose e frutose para todos os regimes hídricos. É isso então, muito obrigada!